Na aula passada, a gente aprendeu como é que funciona a plataforma Java, aprendemos a usar o NetBeans e o mais importante, a maioria dos programas que a gente sabia fazer em C, agora a gente já consegue fazer em Java. Bom, mas ainda tem vários recursos do C que a gente ainda não aprendeu. Por exemplo, a aula de hoje, a gente vai ver também a parte de vetores, matrizes e strings que vocês já sabem fazer em C. E agora a gente vai aprender como faz isso em Java. Tá? Então, o objetivo dessa aula é estudar vetores e matrizes e ver como é que manuseia strings em Java. Bom, só para relembrar, o que é vetor? Vetor são variáveis que permitem o armazenamento de um conjunto de valores do mesmo tipo dispostos em uma única dimensão. Isso quer dizer o seguinte: você precisa armazenar notas de 30 alunos diferentes. Então você não vai criar 30 variáveis. Ele vai criar uma única variável do tipo vetor e nessa variável a gente pode guardar 30 valores. Ou então eu tenho numa loja 50 produtos diferentes e eu preciso armazenar o preço desses 50 produtos. Portanto, um outro exemplo de utilização de vetores. Tá? Como é que a gente declara vetor em Java? Tem duas formas de fazer a declaração de vetores em Java. Uma forma é essa daqui, olha. A gente tem o tipo da variável. Junto do tipo da variável, a gente tem colchetes. Observe que não tem o tamanho do vetor. Em C, a gente é obrigado a colocar sempre o tamanho do vetor. Aqui em Java, não. A gente tem o tipo, do lado do tipo, grudado, os colchetes, abre e fecha colchetes, e só aí a gente coloca o nome da variável, ponto e vírgula. Essa é a notação que eu quero que vocês usem, que é a notação introduzida pelo Java. Essa aqui de baixo é uma outra forma de criar vetores em Java. Essa forma é mais parecida com o que vocês já conheciam de C. Coloca o tipo, o nome da variável e, junto do nome da variável, você coloca os colchetes. Tá? Então, essa primeira forma só existe em Java, não tem C. E é o que eu quero que vocês usem preferencialmente. Tá? Então, sempre que puder, sempre lembrar, forcem-se a utilizar tipo, colchetes, nome da variável. Uma outra forma parecida com C é essa. Agora, é só parecido, porque para ser igual a C, aqui dentro desses colchetes tinha que ter um número. E aqui em Java nunca a gente coloca um número aqui dentro do colchetes na hora de declarar a variável. Tá? Então, saibam que existem esses dois tipos e sempre usem esse primeiro. Tá. Então, se a gente declara em Java uma variável que é um vetor e não informamos o tamanho desse vetor, então a gente vai precisar fazer isso em algum momento. Que momento é esse? É na inicialização. Tá? Como é que a gente inicializa um vetor? A sintaxe está aqui. Você põe o nome da variável, que é o nome do seu vetor, recebe, né, o símbolo de atribuição, new. A gente usa a palavra-chave new para criar um vetor desse tipo. E aí, dentro do colchetes agora, a gente põe o tamanho. Esse tamanho pode ser digitado, inclusive, pelo usuário. Em C, a gente tem que colocar um tamanho fixo. Em Java, não. O usuário pode digitar o tamanho que ele quer e você inicializar com esse tamanho. Então, tamanho não precisa ser uma constante. Tamanho pode ser uma variável. Vamos dar uma olhada aqui em um pequeno programa que tem a declaração e inicialização de vetores e matrizes. Bom, aqui olha, no main, né, que é o nosso programa, tem a declaração de 4 vetores. Então, double, abre e fecha colchetes, v1, v2. Tá? Eu estou declarando 2 vetores, esse é o formato recomendado.
Observe que só tem o colchetes uma vez junto do tipo, então tanto V1 como V2 são vetores. Se você usar a notação parecida com a de C, que é essa daqui, a de V3 e V4, você vai ter que colocar colchetes do lado de cada variável. Tá? Então, declarei 4 vetores. 2 vetores do tipo double, 2 vetores do tipo int. V1 é um vetor de tamanho 10. Então, aqui é que realmente foi inicializado o vetor. Só depois de inicializar o vetor é que eu posso usá-lo. Tá? Então, V1 é uma variável do tipo vetor de double, mas ele só pode ser utilizado depois de inicializar o tamanho dele. Né? V2, tamanho 30. Observe agora, eu estou pedindo para o usuário digitar um tamanho de um vetor aqui. Olha. O usuário digita esse tamanho e V3 eu vou criar um vetor do tamanho que o usuário solicitou. Já V4 eu estou usando o quê? 2 vezes o tamanho do valor que o usuário digitou. Então, esse pequeno programa aqui só mostra como declarar e inicializar vetores. Tá? Declarei 4 vetores, inicializei os 4 vetores. Observe que cada vetor aqui tem um tamanho diferente. Vetor de tamanho 10, vetor de tamanho 30, vetor do tamanho que o usuário desejou e vetor com 2 vezes o tamanho que o usuário digitou. Tá? Uma outra forma de inicializar um vetor é já colocar valores pré-definidos. Então, esse exemplo aqui. Estou declarando a variável v, que é do tipo vetor de inteiros, e esse vetor já inicia com os valores 1, 2 e 3. Observe que aqui eu não precisei ficar informando que o tamanho do vetor é 3. Simplesmente o Java identifica automaticamente o tamanho pela quantidade de elementos que você colocou aqui. Tá? Uma coisa interessante que existe no Java é o atributo length. Esse atributo, ele tem lá armazenada qual é a capacidade do vetor. Então, quando você coloca nesse exemplo v.length, ele vai dizer, olha, a capacidade desse vetor é 3. Tá? Então, em qualquer momento, você pode perguntar o tamanho do vetor. Então, vamos olhar agora um outro exemplo de vetor. Tá? Estou criando aqui meu objeto scanner, que vai servir para a pessoa poder fazer a digitação. Então, estou criando aqui com o nome entrada, porque ele vai ser utilizado para o usuário digitar as informações. Double V, né? Então um vetor do tipo double, int tamanho, e esse tamanho quem vai digitar é o usuário. Tá? Então, print, digita o tamanho do vetor, tamanho recebe entrada.nextInt. Então, a pessoa digita o inteiro e esse inteiro vai servir como o tamanho do nosso vetor. Tá? Próximo item. O que eu estou vendo aqui nesse for? Solicitando que o usuário digite todos os doubles para preencher o nosso vetor. Tá? Então aqui, olha, em vez de eu colocar aqui menor do que tamanho, que poderia ser, mas a gente sempre vai usar o que? v.length, que é o tamanho desse vetor, é a capacidade desse vetor. Tá? System.out e print vetor v. Então eu vou imprimir a palavra vetor v e do lado, olha, não tem um ln aqui. Então do lado do dois pontos espaço vai aparecer todos os valores digitados pelo usuário. Então, olha, eu estou imprimindo o valor digitado pelo usuário seguido de um espaço. No final disso tudo, eu mando pular uma linha. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo de leitura e impressão
de um vetor, onde inclusive o tamanho do vetor foi digitado pelo usuário. Ah, matrizes. Matriz é só uma evolução de vetores. Enquanto o vetor trabalha numa dimensão só, matrizes têm duas dimensões. Então aqui a gente vai começar a tratar de linhas e colunas. Tá? Do mesmo jeito que a gente tem para vetor dois tipos de sintaxes, aqui em Java também tem dois tipos de sintaxes para a declaração de matrizes. Tá? Do mesmo jeito, a primeira é a que deve ser usada preferencialmente e a segunda que é para ficar parecido com a que tem em C. Lembrando que não tem o que? Os valores aqui de quantas linhas e quantas colunas a matriz tem. Tá? Então, do mesmo jeito que vetor a gente primeiro declara, depois inicializa, para matriz é a mesma situação. Eu tenho aqui o nome da matriz, recebe um new, o tipo dessa matriz, e aí aqui sim eu informo quantas linhas e quantas colunas essa matriz vai ter. Tá? Então, independente de como você declarou, se foi a declaração de Java ou foi a declaração que parece com C, a gente tem que inicializar da mesma forma, usando o new, o tipo dessa variável. Se você colocar um tipo diferente, ele vai dar erro. Tá? Então, aqui é você que vai colocar quantas linhas e quantas colunas tem na sua matriz. Aqui vocês podem ver como é que a gente pode inicializar uma matriz com valores pré-definidos. Observe aqui o exemplo. Eu tenho um abre-chaves, que é o abre-chaves e fecha-chaves aqui, olha, da matriz. E você vai pensar, como a matriz tem várias linhas, é como se cada linha fosse um vetor. Então, olha, cada linha aqui, olha, tem abre e fecha chaves também. Então, eu tenho 1, 2, 3 vetores. Corresponderia o quê? 3 linhas, onde cada linha tem 3 colunas. Tá? Então, esse é o formato que vocês podem usar para criar uma matriz com valores já pré-definidos. Tá? Você também não informa o tamanho dela. O Java descobre automaticamente porque você colocou aqui, né, 3 vetores, então ele vai descobrir que são 3 linhas, e cada linha dessa tem o quê? 3 colunas. O atributo length também existe para a matriz. E aí, como é que é? Para eu saber quantas linhas essa matriz tem, eu escrevo simplesmente m.length. Então ele vai me dizer quantas linhas a matriz tem. Agora, se eu quiser saber quantas colunas ela tem, eu pego uma linha qualquer. Nesse exemplo aqui, eu estou pegando o quê? A primeira linha. E perguntando qual é o tamanho da primeira linha. Isso quer dizer o quê? Quantas colunas eu tenho na primeira linha. A matriz ela tem a mesma quantidade de coluna na primeira linha, mesma quantidade de coluna na segunda linha, mesma quantidade de coluna na terceira linha. Então, se você pegar a quantidade de colunas da primeira, da segunda ou da terceira linha, vai dar o mesmo resultado.